Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião nós teremos mais um estudo guiado, mais uma lição da Escola Sabatina. E você é meu convidado a, junto comigo, ter uma experiência maravilhosa com o nosso Deus por meio do estudo de hoje. Antes de nós conhecermos qual será o tema, a qual nós iremos passar um tempinho conversando, estudando, crescendo, eu quero convidar você primeiro a orar comigo. E logo em seguida, depois de estarmos munidos da presença de Deus, aí a gente vai sim ter a aula com o Espírito Santo. Vamos orar então? Senhor Deus, estás nos céus, como é bom mais uma vez estarmos aqui diante de Ti, do Teu trono de glória, diante do Teu altar, fazendo esse momento contigo. Sabemos que esse momento, embora seja de poucos minutos, eles farão a diferença na nossa vida por toda a eternidade. E é exatamente isso que nós queremos ter como resultado. Nós queremos o céu contigo para sempre. E nessa ocasião, desde já, o Teu Espírito Santo seja o nosso professor, para que ele venha iluminar o nosso coração, a nossa mente, venha trazer de fato luz, a luz do entendimento, a luz que revela o Teu caráter. Ah, Deus, fica conosco. Dá-nos a Tua paz, a Tua presença, dá-nos o perdão dos nossos pecados, para que esses pecados sejam lançados no mais profundo mar e que o Senhor não lembre mais deles. E que nós também não venhamos a voltar a praticá-los, Pai. Fica conosco. Nós te pedimos tudo isso pelos méritos santos do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, tema de domingo, e o tema é a ira do Cordeiro. Nós estamos vendo durante a semana o tema para quem o fim tem chegado, e nós vamos ver qual é os grupos de pessoas se utilizando das histórias bíblicas, das histórias do Antigo Testamento, que, de certo modo, foram utilizadas como paralelos aos cumprimentos proféticos. E aí hoje nós vamos ver a ira do Cordeiro. E aí no estudo de hoje foi separado dois contextos. Nós vamos ler o primeiro, que se encontra no livro de Apocalipse. Apocalipse 6, versículo 12 a 17. E olha só o que diz, ó. Observei quando ele abriu o sexto selo. Houve um grande terremoto. O sol ficou escuro como tecido de crina negra. Toda a lua tornou-se vermelha como sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra como figos verdes caem da figueira, quando sacudidos por um vento forte. O céu foi se recolhendo como se enrola um pergaminho. E todas as montanhas e ilhas foram removidas de seus lugares. Então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos, escravos e livres, esconderam-se em cavernas e entre as rochas das montanhas. Eles gritavam às montanhas e às rochas: caiam sobre nós e escondam-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, pois chegou o grande dia da ira deles. E quem poderá suportar? Olha como será o dia da ira do Cordeiro. Algumas pessoas irão pedir para que as montanhas caiam sobre eles. Por que eles vão pedir isso? Será que é porque eles não sabiam? Será que é porque eles não gostaram? Será que é por conta dos eventos naturais que estarão acontecendo, como foi mencionado, terremotos e tantas outras coisas? Vamos ver por que foi? Eu separei aqui alguns pontos para nós conversarmos. E o primeiro ponto, com base nesse texto que a gente leu, diz o seguinte: os perdidos não perguntarão: o que é isso? Ou quem está por trás disso? Eles parecem saber o que está acontecendo. Você lembra que alguns dias atrás, ali no capítulo 14 de Apocalipse, nós vimos que antes que o Senhor volte, algumas coisas precisam acontecer, como a pregação das 3 mensagens angélicas? Pois é. Quando esse evento acontecer, ninguém sobre a face da terra será inocente. Veja que, de acordo com o contexto que nós lemos de Apocalipse 6, as pessoas elas conseguiram identificar quem era o responsável por aqueles eventos, por aqueles efeitos. Veja que eles dizem: o dia da ira do Cordeiro chegou. Eles reconhecem que é o dia do Senhor Jesus Cristo. A pergunta que nós devemos fazer é: se eles sabem
que Jesus iria voltar, por que é que eles estão pedindo para se esconder? Por que é que eles não conseguem suportar a face do Cordeiro? Olha esse segundo ponto que eu destaquei. Antes do fim, o evangelho será levado a todas as nações da terra. E as 3 mensagens angélicas serão proclamadas a todo o planeta. O que isso significa dizer é que, embora todas as pessoas da terra passassem pela exposição das verdades bíblicas, infelizmente, e eu digo isso com muito pesar, infelizmente ainda haverão pessoas que irão rejeitar, que irão recusar as boas novas do Evangelho. A Bíblia identificou essas pessoas. Ela disse: os ricos, os poderosos, os príncipes, os livres, os escravos, todos. Haverão pessoas de todos os grupos sociais que irão rejeitar a bendita esperança de que Jesus um dia voltará. Irão rejeitar a realidade de ter que mudar a sua vida, deixar de andar na prática do pecado. Essas pessoas, elas são descritas na Bíblia como as pessoas que escolheram não somente o lado de Satanás, mas escolheram o prazer do pecado. Infelizmente, o número dessas pessoas é como a areia do mar. É muita gente que vai estar nessa situação, infelizmente. Tiveram a oportunidade, souberam as boas novas e escolheram de maneira livres e deliberadas rejeitar Jesus. A salvação que eles vão perder aqui não é porque não houve a oportunidade, mas é porque eles escolheram, infelizmente, rejeitar a salvação. O outro contexto que foi apresentado, ele está no Evangelho de Mateus, capítulo 24. E é aqui que a gente vai tomar conhecimento sobre o paralelo da história bíblica que está, podemos dizer assim, em acordo com esse relato de Apocalipse que nós acabamos de ler. Olha só o que diz no capítulo 24 de Mateus, verso 36 a 44. Quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão no campo. Um será levado e outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho. Uma será levada e outra deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Mas entendam isto: se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim, vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Esse contexto ele tem muitas informações que nós precisamos passar um tempinho conversando. E para isso, eu separei aqui alguns pontos que vão nos auxiliar na compreensão do que a lição quis tratar no dia de hoje. O primeiro ponto diz o seguinte: Jesus aponta para o dilúvio a fim de nos advertir de que sua segunda vinda será uma surpresa para muitos. Vocês há de notar que esse contexto falou sobre a questão de uma pessoa estar trabalhando e a outra também, uma ser levada e a outra ficar. Isso não quer, podemos dizer, endossar a doutrina que tem por aí sobre o arrebatamento secreto. Não tem nada a ver com isso. Apenas está demonstrando que as pessoas vão estar vivendo a sua vida como era nos dias antes do dilúvio. Casando, se dando em casamento, trabalhando, indo para a escola, ou seja, vivendo a sua rotina diária. Até que o dia do Senhor acontece, Jesus volta. E aqueles que se prepararam devidamente
eles irão subir junto com Jesus. E aqueles que não se prepararam irão ficar. Para algumas pessoas, parecerá surpresa, como foi nos dias do dilúvio. Porém, essa desculpa não irá colar. Sabe por quê? Olha só o que diz esse outro ponto. Entretanto, muitos argumentam que os 2000 anos, desde que Jesus prometeu que voltaria, significam que essas profecias são falsas. Vocês lembram quanto tempo Noé passou pregando sobre a iminência do dilúvio? Sobre a destruição do mundo por meio das águas do dilúvio? Noé passou 120 anos pregando. Ninguém, nos dias de hoje, consegue viver 120 anos. Pouquíssimas pessoas conseguiram ultrapassar esse tempo. Pouquíssimas. O normal é que descansam por ocasião da morte antes. Pois é. Noé passou, quem sabe, uma vida inteira anunciando, pregando, admoestando, falando, tentando de todas as formas preparar as pessoas. Davi, o que foi que aconteceu? Por que é que essas pessoas não acreditaram? Alguns alegam, pelo que nós acabamos de ler aqui nesse ponto que eu separei, que é por conta da demora. Por conta que está demorando para a profecia se cumprir, algumas pessoas pensam que essas profecias não têm fundamento, que não vão se cumprir, que são profecias falsas. E por isso, assim como foi nos dias de Noé, como nós lemos, também acontecerá com os nossos dias. As pessoas, ao não verem o cumprimento, a não terem a experiência de ver uma chuva caindo dos céus, elas não deram credibilidade à pregação de Noé. E assim será também, infelizmente, nos nossos dias. As pessoas irão alegar o que eu disse aqui. O quê? Jesus vai voltar? Já se passaram 2000 anos desde que ele falou que iria voltar e até hoje não voltou. O que garante que ele vai voltar? Por que é que ele vai voltar se teve esse tempo todo para voltar e ele não voltou? Muitas pessoas têm vivido as suas vidas como se fosse a única vida a ser vivida. Porque não tem a esperança, não cativa no seu coração o desejo de ver Jesus voltar. E, infelizmente, serão surpreendidas. Infelizmente, irão pedir para que as montanhas caiam sobre elas. Não porque, como eu disse no início mais cedo, elas não foram avisadas, mas simplesmente porque elas não acreditaram. Que essa triste realidade, gente, não seja a minha e nem a sua. Com muita facilidade, eu e você podemos beber da fonte da incredulidade. Muitas vezes é por ocasião de um problema, de uma circunstância de adversidade, por conta de uma doença, que muitas vezes eu e você podemos ficar incrédulos acerca das promessas de Deus. O que eu quero te dizer com o estudo de hoje é, independente do que está acontecendo, seja com a tua vida, seja na tua situação, no meio que você vive, permanece firme, permanece convicto, não se deixa balançar, porque se eu e você permanecermos vigilantes, quando o Senhor despontar nos céus, nós iremos dizer, ali está quem nós aguardávamos. Eis o nosso Senhor, a quem nós esperávamos. Será um evento extraordinário. E somente aqueles que permanecerem firmes até aquele grande dia irão poder dizer e cantar o verdadeiro hino do Cordeiro. Como foi dito no finalzinho, o dono de uma casa, se ele soubesse o dia que o ladrão vem arrombar a sua casa, ele ficaria ali esperando. Mas não é porque nós não sabemos o dia
que nós deixamos as portas abertas. Todos os dias a gente verifica antes de dormir se tudo está trancado. Por quê? Porque isso remonta e demanda vigilância. E é exatamente isso que eu e você precisamos. Chegamos ao fim de mais um estudo guiado, de mais uma lição, hoje tratando do tema a ira do Cordeiro. Em breve, essa ira irá ser uma realidade. Essa ira, ela não é com propósito vingativo, com um teor de maldade. Não. É apenas o resultado para os efeitos do pecado. O Senhor vem destruir o pecado. Infelizmente, algumas pessoas preferirão morrer abraçadas com o pecado. Infelizmente. Bom, eu quero te ver aqui no próximo estudo. Essa semana vai ser uma semana maravilhosa. E que você possa comparecer aqui junto comigo, tá bom? Então, que o Papai do Céu te abençoe, te proteja de todo mal e que Ele te conduza para o próximo encontro. Até a próxima e tchau, tchau.